Ao observar as jornadas de figuras transformadoras como Leonardo da Vinci, Marie Curie, Martin Luther King Jr. e Stephen Hawking, é natural nos sentirmos pequenos diante de suas grandiosas contribuições. Suas biografias parecem narrativas épicas de genialidade, sacrifício e propósito claro, enquanto nossa existência, em comparação, pode parecer modesta e sem grande ressonância. Contudo, o valor de uma vida não é medido apenas por prêmios Nobel ou legados imortais. Ele reside nas escolhas cotidianas, nos conflitos íntimos que travamos em silêncio e na jornada incansável em direção ao autoconhecimento. Assim como eles, nós também podemos construir uma trajetória de profundo significado, uma que é exclusivamente nossa, esculpida pela escuridão que abraçamos, pelos fracassos que nos fortalecem e pela coragem de agir, mesmo quando o coração treme de medo. A obra de Carl Jung é um mapa para essa busca por propósito e pela essência do ser. Para ele, o sentido da vida não se encontra no que acumulamos, mas em quem nos tornamos e na forma como nos manifestamos no mundo. Jung descrevia a psique humana como um vasto território, englobando tanto o que é consciente quanto o que é inconsciente. O ego é o epicentro da nossa mente consciente, a parte de nós que reconhecemos e com a qual nos identificamos. Porém, existe um universo inteiro para além dele, nas profundezas do nosso inconsciente, onde reside tudo aquilo que escondemos de nós mesmos, está a nossa sombra. Jung defendia que é nesse lugar oculto que se encontra a matéria-prima do nosso propósito, pois ele não é uma fórmula universal, mas uma verdade íntima, singular e intransferível. Jung foi um visionário psiquiatra e pensador suíço, criador de uma corrente própria de pensamento, a psicologia analítica, cuja filosofia ressoa até hoje. Ele deixou um legado de obras transformadoras, como A Psicologia do Inconsciente, O Homem e Seus Símbolos, Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo, O Homem Moderno em Busca de uma Alma, A Psicologia da Transferência, Memórias, Sonhos, Reflexões e as relações entre o ego e o inconsciente. A seguir, vamos desvendar os passos, inspirados em sua filosofia, para permitir que o nosso lado sombrio ilumine o caminho para o propósito de vida. Jung nos deixou uma poderosa reflexão. Sua visão se tornará clara somente quando você olhar para dentro do seu coração. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. O propósito de cada um é uma impressão digital da alma, moldado por quem somos e pelo que ansiamos. Por isso, antes de buscar um propósito, é preciso se encontrar. Muitos de nós acreditamos ter um profundo conhecimento sobre nós mesmos, listando com facilidade nossas qualidades, defeitos e ambições. Essa familiaridade pode nos levar a pular etapas e ir direto à caça pelo grande sentido da vida. Contudo, o verdadeiro autoconhecimento, na visão de Jung, exige um mergulho no processo de individuação. Somos seres compostos de luz e sombra, de aspectos que exibimos com orgulho e de partes que mantemos escondidas. A sombra é esse porão da nossa psique, onde guardamos impulsos, emoções e traços que consideramos inaceitáveis. Ela pode abrigar nossa arrogância, nossa cobiça, nosso ressentimento, ou até mesmo paixões secretas e talentos que minimizamos por medo do julgamento. Por habitar o inconsciente, a sombra opera fora do nosso radar. Esses traços foram tão negados que já não os reconhecemos como nossos. Para navegar no mundo, acabamos nos apegando à nossa persona, à fachada social que construímos para sermos amados e aceitos. A persona é o personagem que interpretamos em diferentes palcos da vida, uma ferramenta útil, mas que pode nos afastar de quem realmente somos. Fazer as pazes com a sombra é um ato de coragem que Jung denominou trabalho da sombra. Significa criar momentos de pausa para investigar nossos próprios comportamentos, pensamentos e emoções. A escrita terapêutica e a meditação são ferramentas poderosas para isso. Questione-se: o que realmente motivou essa atitude? Agir de forma autêntica? Se não, o que me impediu? Qual foi minha reação visceral naquela situação? E se eu estivesse no lugar do outro,
como me sentiria. É um diálogo honesto consigo mesmo, como se estivesse conversando com um amigo que busca a verdade. Jung alertava que conhecer a sombra não é se tornar a sombra. Você não precisa se rotular com base nas características que descobre. Se encontrar inveja em seu interior, não significa que você é uma pessoa invejosa, mas que a inveja é uma emoção que faz parte da sua experiência humana e que precisa ser compreendida. Uma das formas mais comuns de a sombra se revelar é através do nosso julgamento sobre os outros. Aquilo que mais nos irrita em alguém frequentemente espelha uma parte de nós que reprimimos. A isso chamamos de projeção. Portanto, da próxima vez que se sentir incomodado com a atitude de alguém, reflita: de que forma esse comportamento ressoa em mim? Será que essa é uma parte da minha própria sombra me enviando uma mensagem? Segundo Jung, quem critica ferozmente a preguiça alheia, talvez esteja em uma luta constante contra a própria procrastinação. E quem não tolera a vaidade nos outros pode estar reprimindo o próprio desejo de ser admirado. Dedicar um tempo diário a essa autoinvestigação é o primeiro passo para iluminar o inconsciente. Adotar o hábito de explorar sua sombra é o caminho para construir uma vida com mais substância. Como dizia Jung, não busco ser um homem bom, busco ser um homem inteiro. Ao se deparar com facetas menos admiráveis de si mesmo, a pergunta natural é: e como isso vai me ajudar? A verdade é que, a princípio, esse encontro pode gerar mais desconforto do que alívio, pois você não poderá mais fingir que seus lados negativos não existem. Jung sabia que encarar quem somos de verdade é uma jornada desafiadora e, por vezes, aterrorizante. Muitos de nós acreditamos que a melhor estratégia é trancar nossas falhas a 7 chaves, na esperança de que desapareçam. Afinal, quem controla a própria insegurança não parece mais confiante, e quem sufoca o medo não se torna mais corajoso. Sim e não. Embora a intenção de melhorar seja nobre, simplesmente ignorar um traço não o elimina. Na verdade, a repressão o fortalece. Ele se esconde esperando um momento de fraqueza, estresse ou exaustão para emergir com força total. Pessoas que negam a própria carência são as que, de repente, se veem implorando por atenção. Aqueles que ignoram sua necessidade de controle sofrem com ansiedade paralisante quando os planos saem do roteiro. Negar algo não o faz sumir. Agora que você conhece sua sombra, pode dialogar com ela. Use o que encontrar em sua sombra como uma ferramenta. A agressividade, por exemplo, é destrutiva quando descontrolada, mas quando canalizada, pode fornecer a força para impor limites saudáveis. A questão central é: em que situação essa emoção é uma aliada e em que momento ela se torna uma inimiga? Quando devo vestir minha persona e quando posso ser eu mesmo sem filtros? Ao analisar suas emoções com profundidade, em vez de apenas classificá-las, você expande sua inteligência emocional e seu bem-estar. A cobiça pode revelar o que você realmente deseja e te impulsionar a buscar. A procrastinação pode ser um sinal de que você precisa de uma pausa para recarregar as energias. O medo pode te alertar para perigos reais. A chave é integrar essas facetas à sua personalidade, em vez de rejeitá-las. Sua sombra não é sua inimiga, é sua professora. Essas qualidades estão aí para ficar, e somente ao aceitá-las, você poderá, de fato, se tornar uma versão melhor de si mesmo. O autoconhecimento e a habilidade de dançar com todos os seus lados são a base para descobrir seu propósito. Ao integrar sua sombra, você se torna mais completo, equilibrado e genuíno. Sabendo quem você é, fica infinitamente mais fácil discernir o que você quer e precisa da vida. O autoaperfeiçoamento é um trabalho de sombra contínuo, uma espiral ascendente. Sempre haverá algo a ser refinado, e cada passo nesse processo infunde sua vida de significado. Jung afirmou: você é o que você faz, não o que você diz que vai fazer. Uma vez que você sabe quem é, como seus traços funcionam e quais são seus valores, é preciso traduzir isso em ação. O propósito não é uma ideia abstrata, é uma prática diária. A individuação se manifesta em seus atos, não em suas intenções. Você só pode afirmar que é uma pessoa de um determinado jeito se suas ações corresponderem a isso.
Isso exige uma postura proativa diante da vida. Não espere que as coisas aconteçam, faça-as acontecer. Em vez de aguardar convites, tome a iniciativa e construa suas conexões. Em vez de sonhar com a carreira ideal, trace um plano e dê o primeiro passo. Em vez de esperar que a vida se torne significativa, infunda significado em cada um de seus atos. A maioria de nós vive no modo reativo, até mesmo aqueles que já se dedicam ao autoconhecimento. Explorar a si mesmo é o fundamento, mas não é o edifício inteiro. Após um mergulho profundo no trabalho de sombra, a tentação é relaxar e acreditar que a tarefa está cumprida, mas a inércia é o que nos aprisiona no vazio. Então, como passar para a ação? Desafiando-se. Depois de se comprometer a explorar sua sombra e a se aprimorar, continue se movendo. Questione-se regularmente. Quais são meus princípios inegociáveis? Como minhas ações diárias refletem meus valores? O que eu quero construir no próximo ano? E nos próximos 5? Qual a minha contribuição para o mundo? O que eu espero das pessoas ao meu redor? Anote ou reflita sobre essas perguntas. Suas respostas são o mapa do tesouro que aponta para as ações que você precisa tomar. Imagine alguém que sonha em abrir um pequeno café. Muitas pessoas têm esse sonho, mas poucas agem para realizá-lo. Elas esperam pelo ponto perfeito, pelo investimento ideal, pelo momento certo. Vivem de forma reativa, acreditando que um dia as circunstâncias se alinharão magicamente. Mas não é assim que funciona. O que um empreendedor proativo faz? Ele começa pequeno. Pesquisa fornecedores, elabora um plano de negócios, busca microcrédito, talvez comece vendendo online ou em feiras locais. Ele age, aprende com os erros e ajusta a rota. Claro que o propósito de muitos não está em metas de carreira. Pode ser algo mais etéreo, como deixar um legado de bondade. Isso pode se traduzir em ser um bom amigo, um mentor, um voluntário, um artista que emociona, um cientista que cura. Cabe a você definir como seus valores se transformarão em verbos, em ações concretas no mundo. É possível sobreviver de forma reativa, mas só se encontra significado em uma vida de ação. Jung nos ensinou: onde está o seu medo, lá está a sua tarefa. A principal barreira para a ação raramente é a preguiça ou a falta de motivação. Na maioria das vezes, é o medo. Agir envolve risco, e o risco assusta. Ao sonhar com um café, você precisa arriscar seu capital e enfrentar a possibilidade do fracasso. Ao se abrir para um novo relacionamento, você precisa arriscar ter seu coração partido. Cada ação significativa carrega a semente de um resultado negativo. É preciso coragem para ser proativo, e coragem não é a ausência de medo. O medo não deve ser ignorado. Se fizer isso, ele se esconde na sombra e ganha ainda mais poder sobre você. Ele precisa ser encarado. Diante de uma ação que te paralisa, pergunte-se: qual é o pior cenário realista e como eu poderia lidar com ele? O medo é domado com preparação, mas não confunda preparação com ansiedade. Foque em probabilidades, não em catástrofes improváveis. Se você quer abrir um negócio, prepare-se para a burocracia, para a concorrência e para os dias de pouco movimento. Mas prepare-se também para o sucesso, para clientes fiéis e para a satisfação de construir algo seu. Não desperdice energia imaginando cenários de falência total, processos judiciais ou vergonha pública. Esses pensamentos são improdutivos. Ao dissecar seu medo e se preparar para ele, você o enfraquece. O sentimento pode não sumir, mas ao fazer o que está ao seu alcance, só resta uma coisa a fazer: dar o salto. Coragem é agir apesar do medo, não na ausência dele. Ninguém que realizou algo notável o fez fugindo do que o amedrontava. Como disse Jung, seu medo aponta para sua próxima missão. Ao descobrir o que você teme, você descobre a chave para uma vida mais significativa. Para finalizar, uma última pérola de Jung: mesmo uma vida feliz não pode ser sem uma medida de escuridão, e a palavra feliz perderia seu significado se não fosse equilibrada pela tristeza. Pense nisso. Você se conhece, se aprimora, age e assume riscos. Essa é a fórmula da felicidade plena? Não. Ninguém vive uma vida sem dor. Na verdade, as pessoas que mais nos inspiram
são muitas vezes as que mais sofreram. Isso porque elas são as que mais se arriscam, as que não se deixam definir pelas adversidades e continuam em frente, aconteça o que acontecer. Acolher as decepções e as dores da vida é fundamental para encontrar propósito. O propósito floresce nesse solo. Uma vida feita apenas de vitórias seria uma vida superficial, pois a doçura do sucesso só é plenamente sentida por quem conhece o amargor do fracasso. Não existe luz sem sombra. Isso significa que cada revés é uma oportunidade de aprendizado. Sua reação a um evento adverso te ensina algo novo sobre si mesmo. As dificuldades são, portanto, cruciais para a sua jornada de autodescoberta e para o trabalho com a sombra. Ninguém aprende a ser mais humilde sem antes ter sido arrogante e quebrado a cara. Ninguém descobre a própria força sem ter passado por algo que exigiu resiliência. Digamos que seu café não deu certo e você teve que fechar as portas, ou que você mudou de carreira e não se adaptou. Sim, agora você valorizará mais a estabilidade quando a encontrar. Você aprendeu lições valiosas, mas o significado está nisso? Segundo Jung, o propósito da vida não reside no sucesso dos seus projetos, mas na jornada de ação e autodescoberta. Ou seja, sua vida não ganha significado porque seu café se tornou uma franquia de sucesso. Ela ganha significado pela pessoa que você se tornou ao tentar, resiliente, criativo, corajoso. Mesmo quem falha, agora sabe que é do tipo que age, que tenta, que se arrisca. Essa pessoa é autêntica e inteira, e isso, por si só, é a maior das conquistas. Infundir significado em sua vida é um processo infinito. Você continuará se descobrindo, ajustando seus objetivos e agindo. Continuará vivendo alegrias e tristezas, e é essa tapeçaria única de experiências, essa sua dança entre ação e reflexão, que torna sua vida preciosa. Tenha orgulho da sua jornada, com todas as suas tentativas e desvios. É daí que brota o propósito, e finalmente celebre cada pequena vitória. Não importa o tamanho da sua conquista, reconheça seu valor, seja grato por tudo que floresce em seu caminho. E, acima de tudo, saiba que sua vida tem um propósito profundo enquanto você se esforçar para ser a sua versão mais íntegra e completa.